Os que renegaram a fé dentre os filhos de Israel foram amaldiçoados pela boca de Davi e de Jesus, filho de Maria. Isso porque desobedeceram e cometiam agressão. Eles não coibiam uns aos outros de nenhum ato reprovável que cometiam, que execrável em verdade o que faziam. Tu vês a muitos deles se aliarem aos que renegam a fé, que execrável em verdade o que suas almas antecipam para eles. A cólera de Alá é sobre eles, e no castigo serão eternos. E se houvessem crido em Alá e no profeta e no que foi descido para ele, não os haveriam tomado por aliados, mas muitos deles são perversos. Em verdade, encontrarás dentre os homens que os judeus e os idólatras são os mais violentos inimigos dos crentes. E em verdade, encontrarás que os mais próximos aos crentes em afeição são os que dizem, somos cristãos. Isso porque há dentre eles clérigos e monges, e porque não se ensoberbecem. E quando ouvem o que foi descido para o mensageiro, tu vês seus olhos se marejarem de lágrimas, pelo que reconhecem da verdade. Dizem, Senhor nosso, cremos. Então, inscreve-nos entre as testemunhas da verdade. E por que razão não creríamos em Alá e na verdade que nos chegou, enquanto aspiramos a que nosso Senhor nos faça entrar no paraíso com o povo íntegro? Então, pelo que disseram, Alá retribuiu-lhes jardins, abaixo dos quais correm rios. Nesses serão eternos, e essa é a recompensa dos benfeitores. E os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses são os companheiros do inferno. Ó vós que credes, não proibais as coisas benignas que Alá vos tornou lícitas, e não cometais agressão. Por certo, Alá não ama os agressores. E comei daquilo que Alá vos deu por sustento, enquanto lícito e benigno, e temei Alá em quem sois crentes. Alá não vos culpa pela frivolidade em vossos juramentos, mas vos culpa pelos juramentos intencionais não cumpridos. Então, sua expiação é alimentar 10 necessitados no meio termo com que alimentais vossas famílias, ou vesti-los ou alforriar um escravo. E quem não encontra recursos deve jejuar 3 dias. Essa é a expiação de vossos juramentos quando perjurardes, e custodiai vossos juramentos. Assim Alá torna evidentes para vós seus sinais para serdes agradecidos. Ó vós que credes, o vinho e o jogo de azar e as pedras levantadas, com o nome dos ídolos e as varinhas da sorte, não são senão abominação, ações de Satã. Então evitai-as, na esperança de serdes bem-aventurados. Satã deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar, e afastar-vos da lembrança de Alá e da oração. Então, abster-vos-eis disso? E obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro, e precatai-vos. Então, se voltais as costas, sabei que impende apenas a nosso mensageiro a evidente transmissão da mensagem. Não há culpa sobre aqueles que creem e fazem as boas obras por aquilo de que se alimentaram anteriormente, desde que se guardem do proibido e creiam nisso e façam as boas obras. Depois continuem a guardar-se e a crer. Em seguida, se guardem e bem façam. E Alá ama os benfeitores. Ó vós que credes, em verdade, Alá pôr-vos-á à prova com a proibição de alguma caça que vossas mãos e vossas lanças puderem alcançar, a fim de que Alá saiba quem de vós o teme, embora seja ele invisível. Então, quem depois disso comete agressão, terá doloroso castigo. Ó vós que credes, não mateis a caça enquanto estáis Hurum, e a quem de vós a mata intencionalmente, impender-lhe-á compensação em rebanhos, igual ao que matou, julgada por 2 homens justos dos vossos, em oferenda destinada a Al-Kaaba, ou expiação, alimentar necessitados, ou equivalente a isso, em jejum,
para experimentar a nefasta consequência de sua conduta. Alá indulta o que já se consumou, e quem reincide, Alá dele se vingará, e Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. É-vos lícita a pesca do mar e seu alimento, como proveito para vós e para os viandantes. E vos é proibida a caça da terra, enquanto permaneceis Hurum, e temei Alá, a quem sereis reunidos. Alá fez da Al-Kaaba a casa sagrada, arrimo para os homens, e assim também o mês sagrado, e os animais em oferenda e as guirlandas. Isso para que saibais que Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra, e que Alá de todas as coisas é onisciente. Sabei que Alá é veemente na punição, e que Alá é perdoador, misericordiador. Não impede ao mensageiro senão a transmissão da mensagem, e Alá sabe o que mostrais e o que ocultais. Dize, Muhammad, não se igualam o maligno e o benigno, ainda que te admire a abundância do maligno. Então temei Alá, ó dotados de discernimento, na esperança de serdes bem-aventurados. Ó vós que credes, não pergunteis por coisas que, se vos fossem divulgadas, vos afligiriam, e se perguntardes por elas, enquanto o Alcorão estiver sendo descido, ser-vos-ão divulgadas. Alá vô-lo indultará, e Alá é perdoador, clemente. Com efeito, um povo antes de vós perguntou por elas, em seguida tornaram-se renegadores delas. Os que renegaram a fé dentre os filhos de Israel foram amaldiçoados pela boca de Davi e de Jesus, filho de Maria, isso porque desobedeceram e cometiam agressão. Eles não coibiam uns aos outros de nenhum ato reprovável que cometiam, que execrável em verdade o que faziam. Tu vês a muitos deles se aliarem aos que renegam a fé, que execrável em verdade o que suas almas antecipam para eles. A cólera de Alá é sobre eles, e no castigo serão eternos. E se houvessem crido em Alá e no profeta e no que foi descido para ele, não os haveriam tomado por aliados, mas muitos deles são perversos.